Jesus e a tempestade. Os discípulos de Jesus se encontravam uma certa feita em alto mar, e as ondas eram contrárias porque havia se levantado uma grande tempestade. E eles lutando contra o vento, remando, e o vento o assolava. E já era tarde, quando de repente eles viram se aproximando alguém vindo em direção do barco, andando por cima das águas. E eles, atônitos, com medo, gritaram: é um fantasma. Foi quando eles ouviram já dizer: não temas, sou eu. E Pedro disse: Senhor, ou Rabi, se és tu, ordena que eu vá ao teu encontro. E Jesus, vendo para ver a sua fé, ordenou que Pedro viesse ter encontro com ele. E Pedro, descendo do barco, caminhou, começou a andar por cima das águas, assim como Jesus vinha andando sobre as águas. Mas de repente soprou um vento muito forte, mas tão forte, que Pedro sentiu medo e tirou os olhos do Senhor, tirou o foco de Jesus. Naquele momento, Pedro ele começa a se afundar. E em meio à aflição das águas que o afogava, Pedro gritou: mestre, socorre-me, que estou me afogando. Pedro era um pescador experiente, saberia nadar, mas porém estava afundando no mar. Foi quando Jesus tomou-o pela mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E subindo para o barco, acalmou o vento e a tempestade. E todos ali o adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é filho de Deus. Que este até o mar e o vento lhe obedece. Em outra versão, assim os dizia. Muitas vezes, meus amados irmãos, o mar da vida sopra. Nós estamos com o nosso barco em alto mar, no mar da vida, e surge tempestade que vem para nos assolar. E é tão forte a tempestade que nós ficamos lutando, e não vemos saída. De repente, vemos Jesus vem em nossa direção. E nós, com a nossa incredulidade, fraquinho da condição de humanos que somos, começamos a duvidar que é Jesus. E então pedimos, assim como Pedro, para que vamos ao encontro dele, ao seu encontro. E ele permite que vamos ao encontro dele, mas quando o vento sopra, nós olhamos para o vento e achamos que o vento é mais forte e maior do que aquele que vem em nossa direção, que é Jesus. E aí nós começamos a afundar nas águas do mar da vida, nas águas da decepção, nas águas dos sofrimentos, nas águas da enfermidade, nas águas do levante, nas águas das confusões, nas águas do desprezo, do abandono, nas águas das fofocas, da inveja, da mentira. São tantas águas que surgem para nos afogar. E aí é onde Jesus prova a tua e a minha fé. E aí diz: homens e mulheres de pouca fé, por que duvidaste? É por isso que nós devemos ter uma fé inabalável, uma fé nata, uma fé genuína, uma fé verdadeira, não uma fé de aparência, mas temos que crer que Cristo Jesus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, é a nossa rocha inabalável. Temos que crer que Ele está conosco, não importa a situação que estejamos passando, mas que Ele é maior do que todos os problemas, que toda a tempestade que possa estar assolando a tua e a minha vida. Para nós, pode não haver uma solução, mas para Deus há solução. Porque nada é impossível para Deus. E nada é impossível para aquele que crê no poder do Criador. Nada é impossível para aquele que crê naquele que é mais forte que o vento, que o mar, que as ondas, que os problemas, que as desilusões, que a depressão, que as drogas, que a bebida, que os vícios. Nada é mais forte do que aquele que está no controle de todas as coisas, e é Jesus.
que permite que o vento se levante em nossa vida para testar e provar a minha e a tua fé. Portanto, meus irmãos, se você está passando por tempestade, se você se encontra no meio de uma tempestade e o vento está tão forte, você diz, não vou suportar, creia, tenha fé, resista, lute contra este mar, porque Jesus vai surgir em tua direção e vai acalmar as águas. Mas lembre, não tire o foco de Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para o vento, para que você não venha afundar assim como Pedro afundou. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos nossa vida do foco de Jesus, nós começamos a nos afundar nas águas do desespero, nas águas do medo, nas águas da dúvida, nas águas da incredulidade, nas águas do desespero, como já falei. E vamos a pique, e vamos nos afogando. Mesmo tendo experiência, mas a nossa experiência, ela falha. Porque a experiência é humana. Pedro era experiente, sabia nadar muito bem, mas começou a afundar por causa da sua fé que enfraqueceu. E muitas vezes o inimigo usa essa arma contra nós para enfraquecer a nossa fé, para nos vencer pela tempestade, para nos vencer pelas tormentas, para nos vencer pela dor, pela fome, pelo desespero, pelo desprezo, pelas calúnias, pelos levantes, pelas violências que sofremos muitas vezes, pelas palavras e maldições que lança contra nós, o povo de Deus. Mas nós devemos olhar para Jesus, que maior do que todas essas coisas que eu falei, é o Senhor que nos protege. É Ele que é o nosso escudo, nossa fortaleza. E é nele que devemos estar ligados, amados irmãos e irmãs. Não devemos olhar para o ar da enfermidade? Não. Para o vento da fome? Não. Para o vento da mentira, não, da discórdia, do ódio, das afrontas, não. Devemos olhar para Jesus, para que possamos permanecer fortalecidos na fé e saber que Ele está conosco e jamais duvidar do poder do Salvador. Não faça como Pedro, que duvidou de Jesus, olhando para o vento e para o mar, começou a afundar. Mas olhe para Jesus. Porque quem olha para Jesus jamais afundará no mar, jamais se afogará no mar, porque está firmado na rocha, na palavra. Está sustentado pelas mãos daquele que é poderoso e tem poder para acalmar a tempestade e o vento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, continue marchando, continue nadando, continue remando, continue. Mesmo que o teu barco esteja no meio da tempestade, em alto mar da vida, continue olhando para Jesus. E não esqueça que Deus é maior que todas as coisas. E que Ele está no controle de todas as coisas. E se as coisas acontecem na tua vida, é porque há a permissão do grande Deus, para que Ele, Deus, seja glorificado, seja exaltado por meio do teu testemunho e por meio de Cristo Jesus, que vai acalmar essa tormenta, esse mar que assola a tua vida, que possa estar assolando também a minha vida, e que Ele seja agradecido, exaltado por cada um de nós, seus servos aqui na terra. Deus abençoe, fique na paz eterna e da glória. Para ouvir essas e outras mensagens mais, acesse nossa página no YouTube, O Poder da Palavra de Deus TV, compartilhe, comente, dê seu like, é importante, e vamos semelhar a semente que é a Palavra de Deus. Baruch Hashem, Shalom Adonai. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quando são 9h08 pelo horário de Brasília, aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás. Jesus e a tempestade. Os discípulos de Jesus se encontravam uma certa feita em alto mar, e as ondas eram contrárias porque havia se levantado uma grande tempestade. E eles lutando contra o vento, remando, e o vento o assolava. E já era tarde, quando de repente eles viram se aproximando alguém vindo em direção do barco, andando por cima das águas. E eles, atônitos, com medo, gritaram: é um fantasma!
Foi quando eles ouviram Jesus dizer: não temas, sou eu. E Pedro disse: Senhor, ou Rabi, se és tu, ordena que eu vá ao teu encontro. E Jesus, vendo para ver a sua fé, ordenou que Pedro viesse ter encontro com ele. E Pedro, descendo do barco, caminhou, começou a andar por cima das águas, assim como Jesus vinha andando sobre as águas. Mas de repente soprou um vento muito forte, mas tão forte, que Pedro sentiu medo e tirou os olhos do Senhor, tirou o foco de Jesus. Naquele momento, Pedro ele começa a se afundar. E em meio à aflição das águas que o afogava,